Bom dia, igreja! Eu me chamo Priscila, esse é meu esposo Robert e viemos trazer uma boa notícia. Boa notícia não, ótima notícia! Nós, da Igreja em Casa da Asa Sul, estamos desenvolvendo um podcast que se chama Propostas e Respostas de Deus. E começando lá do princípio, daqueles textos de Gênesis que eu sempre tive a maior dificuldade em entender. Agora eu tô quase um mestre sábio, descobrindo o que Deus propõe aos que andam junto dele e como ele responde a cada evento. Em breve, disponibilizaremos o link do podcast. Tenham todos um bom domingo. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Que todos os povos louvem a Deus, com gritos de alegria ao Senhor. que todos os povos louvem a Deus, Com gritos de alegria ao Senhor. com gritos de alegria ao Senhor. Digam isso a Deus. Digam isso a Deus. Como são maravilhosas as coisas que fazes. Digam isso a Deus. Como são maravilhosas as coisas que fazes. Digam isso a Deus. Digam isso a Deus. Que seu poder é tão grande. Digam isso a Deus. Que seu poder é tão grande. Digam isso a Deus. Digam isso a Deus.
vamos juntos encontrar nosso Pai com gratidão. E Jesus, o Deus bendito, em nosso coração, agradecendo ao acordar sua forte proteção e eterna salvação que vem de sua mão. Porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança. Porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador. Te busco sempre, ó Senhor, me envolvo em Teu amor, me ajuda a crescer com o Teu poder. Quero sempre estar contigo, és meu Deus o que eu preciso, és a força que eu consigo, meu melhor amigo. Porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em Tua aliança. Porque este é o reino de amor e esperança que ajuda cada um de nós a viver em Tua aliança e conhecer a Ti, ó Criador, 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 e conhecer a Ti, ó Criador. Amém, irmãos. Bom dia, igreja. Muito bom poder compartilhar com vocês a ceia do Senhor. Queria abrir em Isaías, capítulo 1, versículo 10. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. É interessante porque sempre quando eu lembro de Isaías, sempre quando eu lembro de Sodoma, eu penso que o pecado deles é moralidade sexual. Se vocês compartilham dessa visão comigo, por favor, comentem aí. Mas o que isso tem a ver exatamente com esse momento agora? O sacrifício de Cristo, ele é o que gera em nós o arrependimento. E queria trazer Mateus 11, versículo 20.
Então Jesus começou a denunciar as cidades em que haviam sido realizados a maioria dos milagres, porque não se arrependeram. Então as cidades elas não se arrependeram, e ele fala de 3, eu vou citar uma, e ela é comparada com Sodoma. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres em que você realiza, se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Então a gente está falando sobre cidades onde as pessoas elas acreditavam em Cristo. Elas amavam as Escrituras, porque se Cristo fazia milagres, isso dá a entender que as pessoas acreditavam em Cristo. E elas não se arrependiam das suas más obras. E as suas más obras, de acordo com Isaías, era não se preocupar com a causa do oprimido, da viúva e do órfão. Eu fico me perguntando o quanto eu, nessa pandemia, tenho me preocupado com a causa dessas pessoas. Tantas pessoas que estão morrendo, quantas pessoas estão chorando, e quantas as pessoas estão sem o que comer. O que eu tenho feito por elas? O que eu tenho feito por isso? Queria trazer essa reflexão hoje, para que nós possamos pensar nessas pessoas. Pensar no que Deus quer da gente. Não é festa, não é holocaustos, não. Deus ele quer que a gente lembre da causa dos oprimidos. E é isso que eu queria dedicar o vinho que nós iremos beber, representando o sangue, o suco de uva, né? E o pão, que representando a carne de Cristo. Que esse sacrifício que Cristo fez por nós nos faça arrepender-nos das obras que Cafarnaum não estava se arrependendo quando viu os milagres de Cristo. Obrigado. Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por poder partilhar com meus irmãos, Deus, é algo que eu tenho aprendido. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha, Pai, trazer arrependimento no coração de cada um dos meus irmãos, que o Senhor venha trazer arrependimento no meu coração, Pai, pelas minhas más obras. Porque, de fato, Pai, eu não tenho me preocupado com as pessoas que estão sofrendo, Deus, terrivelmente nessa pandemia. E muitas vezes elas não têm nenhuma opção a não ser arriscar suas próprias vidas para poder sobreviver, né? Que é um paradoxo em si. Meu Deus, proteja cada um dos meus irmãos nesses tempos difíceis e proteja cada uma dessas pessoas, Deus. Pai, que o seu sangue venha nos lavar de todos os pecados, Pai, e que nós possamos sempre olhar para a cruz, Deus, e tentar nos moldar no teu caráter, Deus. E é em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. E ainda assim comigo teu amor insiste até o fim, me diz por onde ir, e mesmo quando a noite vem, seguro estou em ti. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui, em minha solidão. E mesmo quando a noite vem, meu canto sobe a ti.
assim comigo. Teu amor me encontra até aqui. E aí, pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando de formação e união espiritual. E primeiro eu gostaria de convidar vocês a orarem uns com os outros, porque eu já vou ter orado. Nosso Deus, muito obrigado por estar aqui conectado com todo mundo. Obrigado por podermos parar cada domingo e pensarmos em Ti, vermos as Escrituras e podermos levar nossos pensamentos, nosso coração a um lugar mais perto de Ti, meu Deus. Guia-nos, por favor, nessa manhã. Dá-nos, então, um ótimo tempo aqui, conectados uns com os outros e com o Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar um pouquinho de formação espiritual. E vamos falar lá do princípio, lá de Gênesis. Muito bem, vamos falar então de formação e de união espiritual. E vamos falar disso olhando lá do princípio. Talvez você lembre como você se formou a pessoa que você é hoje. Nós somos uma complexidade de elementos diferentes e fomos sendo formados aos poucos. Né? Eu lembro lá nos primeiros anos do ensino fundamental, lá para o 3º ou 4º ano, e na minha ingenuidade, eu não sabia que havia avaliações, eu não sabia que havia notas, né, que havia provas, testezinhos. Para mim, a escola era uma grande sequência de atividades, de exercícios. Só que um desses exercícios eram mais silenciosos. Então, um belo dia, eu estava fazendo um exercício, eu lembro até hoje, um exercício de geografia, e tinha várias perguntas, e eu não sabia a resposta para algumas delas. Então, o que eu fiz, sem saber a resposta para algumas delas, foi peguei na mochila, peguei o livro e abri o livro. E comecei a consultar. A resposta está aqui. Eu lembrava mais ou menos aonde estava a resposta. Havia uma menina do meu lado que, me vendo fazer aquilo, não gostou nada do que eu estava fazendo. Então ela levantou a mão, chamou a tia Deia, e falou: tia, o Daniel está colando. Eu olhei para ela e não fazia ideia do que ela estava falando. A tia Deia, pelo contrário, sabia exatamente o que ela estava falando. E ela falou: menino, que coisa feia, fecha logo esse livro. E eu fechei esse livro, provavelmente vi ficar vermelho, roxo, de vergonha, botei o livro na mochila, sem entender nada. E continuei. Eu entendi pelo menos que eu não devia abrir o livro naquele momento, né? Então eu fechei. Continuei a fazer aqueles exercícios, né, e muito chateado, porque algumas respostas iam ficar erradas ou em branco, e fui embora. E depois, ali, eu entendi que havia avaliações, que havia testes. Então, me tornei simplesmente um aluno. Sabia que aluno quer dizer sem luz, né? Sem luz. Aluno sem luz. Então, isso explica muita coisa, né? E o professor é aquele que ilumina o aluno, né? Deixa de ser um aluno para ser um iluminado, né? Muito bem. Daquele dia em diante, eu aprendi que eu precisava estudar. Então, eu me tornaria um estudante, alguém que ia estudar em casa antes das provas. Evidentemente, ia demorar ainda uns 10 anos para me tornar um estudante, e eu continuei sendo um aluno por muito tempo, ainda mais, né? Então, nesse dia, eu aprendi algo e eu me tornei algo diferente. Foi me formando algo diferente. Isso aconteceu em outros momentos da vida. Na universidade, eu lembro claramente também, né, lá no primeiro semestre da universidade, eu muito sério como um estudante, né, havia aprendido a estudar, fazendo as provas, estudando, assistindo às aulas. E no segundo semestre, eu fui observando como a universidade funcionava, né, um ambiente muito mais livre do que a escola. Então você tem liberdade para assistir aula, para sair da aula, e ninguém ia brigar contigo por causa disso. Então, eu descobri que era bem mais legal, em vez de assistir aula, ir jogar carta. E eu comecei a fazer isso. Então, algumas aulas que eu achava que o professor não ensinava direito, que eram quase todos, eu, em vez de assistir aula, eu ia jogar carta. E ali eu comecei a experimentar a liberdade da universidade, né? Primeira aula que eu matei, e fui jogar carta, e ninguém brigou comigo. Ali eu senti que eu estava me formando, me tornando um
universitário. E a partir dali eu abracei essa falta de regras e passei a assistir muito poucas aulas e jogar muito mais carta ou outras atividades que a universidade fornecia. Não é? E eu senti que eu me formei um universitário. Né? Obviamente, eu me formei um universitário burro, né? Estúpido, e eu demorei mais 3 anos para me formar do que eu deveria. Mas ainda assim foi um momento formativo na minha vida ali ao aprender que eu não precisava seguir as regras. Depois eu aprendi que eu precisava lidar com as consequências de não seguir as regras, né? Isso fazia parte também, que foi um outro tipo de formação também. Então hoje nós vamos entender aí um pouco mais da formação da humanidade, como Deus fez isso, como Deus começou a formar a humanidade. Para isso nós vamos voltar lá em Gênesis 2, no capítulo 15, onde diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, 15 a 20. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Olha que interessante. Deus está lá, né? Criou o homem e está ensinando algumas coisas para o homem, está vendo qual é o papel do homem nesse mundo, né? E ele, pela primeira vez, né? Pela primeira vez, sempre que algo primeira vez acontece, a gente pode sofrer uma transformação, né? Primeira vez que eu tomei a bronca, que eu descobri o que era cola, houve uma transformação. Primeira vez que eu quebrei uma regra na universidade e vi que não tinha consequências, pelo menos consequências rápidas, aquilo houve uma transformação. E aqui, pela primeira vez, Deus falou que não é bom que o homem fique só. Tudo que ele havia criado até então, ele falou, e ficou muito bom. Agora ele viu que não era bom que o homem ficasse só. E o que ele fez quando ele falou isso? Mandou o homem nomear os animais domésticos, os animais selvagens. Não é bom que você está só, tá bom? Então vá dar nome para os animais. Então ele foi dar nome para os animais, mas não se encontrou nenhum que lhe auxiliasse e correspondesse. Então, verso 21, Deus fez que o homem caísse num sono profundo enquanto dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que lhe havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então aqui você tem a primeira cirurgia do mundo e a primeira anestesia, e você tem Deus tirando um pedaço do homem, né? Costela é a tradução, né? No original não é costela, é um pedaço, né? Uma parte, para criar ali a mulher. E nessa criação, Deus, que é o ser mais sagaz que existe, ele cria então uma companheira, e Adão, quando vê, ele diz assim, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Na verdade a gente não entende nada, né? Homem será chamada mulher porque do homem, né? Lá do hebraico é ish, homem, terra, pó, e chá é mais ou menos feminino disso, né? Então seria assim, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada Ishá, porque de Ish foi tirada. Ish, Ishá, faz muito mais sentido, né? E então foi criada a mulher. Curioso é que quando ele fala que não havia alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse, isso também é um outro artifício de tradução, né? Lá do hebraico, auxiliar e corresponder, né? A palavra que usa é Ezer Konegdo, que você nunca ouviu falar, como eu nunca tinha ouvido falar, mas eu tive que consultar para ter certeza do que eu estava lendo, né? Ezer é ajudadora, né? Alguém que o ajude, e Konegdo é alguém que fica de frente, que se opõe, que estica, que guia, né? Isso quer dizer Konegdo. Então, quando você vê as traduções, está lá, um auxiliar que lhe fosse adequada, um auxiliar que lhe conviesse. Muitos falam só assim, alguém que lhe ajudasse e pronto, desiste de traduzir,
mas o hebraico, Deus criou alguém que fosse ajudar, né? O ajudar está lá, ajudar o homem, mas é uma ajuda com oposição, com contraditório, com debate, não é? Com críticas construtivas, né? Não é uma submissão cega, muito pelo contrário. Aí tem um pouco da antiga tradição cristã que trouxe essa questão da submissão cega muito forte, mas não está no original pelo menos aqui nessa questão em Gênesis. Muito bem, criou a mulher e completou aí a humanidade, né? Primeira vez que a humanidade se vê completa, com o homem e a mulher, alguém que ajudasse e se colocasse de frente dele, né? Que o esticasse. Em qualquer ambiente, muito além do casamento, homens e mulheres, só é pleno, né? Com homens e mulheres juntos, trabalhando juntos, né? Brigando no bom sentido, né? Conflitando, mas resolvendo e construindo juntos, né? Então, Deus criou aí a tensão, não é bom que o homem fique só. E resolveu a tensão com mais tensão, olha que barato. O que ele está fazendo aí? Está construindo aí a humanidade. E ela só vai crescer de forma vibrante se houver isso. Então, colocou isso, né? Trouxe essa questão. E o homem, então, tem agora a sua companheira. E a gente chega no verso 3, e no verso 3 também acontece algo, no capítulo 3, acontece algo pela primeira vez aí. Olha só o que diz em Gênesis, capítulo 3. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Estava com fome. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e do pó comerá todos os dias da sua vida. Até aí. Muito bem. De 1 ao 14, né? De 1 ao 14. Então, a serpente entra aqui na jogada, né? Ela pergunta para a mulher: E aí, é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto? A serpente é mala, né? É mala. E ela chega e já começa fazendo isso, já começa falando: Pô, é verdade isso mesmo? A gente olha para essa história e pensa: cara, que serpente mala. E a gente pensa: pô, mas Satanás e tal. E esse é um efeito que acontece quando a gente ouve uma história muitas vezes, lê muitas vezes uma história. O que tem de esquisito nesse capítulo 3, nessa história da serpente aqui? O que tem de estranho? Vamos aqui listar algumas coisas bem estranhas. Pode responder aí no chat. O que tem de estranho nessa história da serpente? Primeiro, eu já vi algumas cobras, algumas serpentes, e eu nunca vi uma serpente falando. Ela pode até ter um olhar assim meio julgando você. Agora, falando, eu nunca vi. Então, a serpente está falando. O que mais? A serpente, aqui fala nessa história que elas iam ganhar o conhecimento do bem e do mal, mas Eva
já tinha um conhecimento ali do certo e errado, né? Ela sabia que não devia comer daquele fruto. Que mais? A serpente fala que eles não vão morrer se comerem no fruto, enquanto Deus fala, no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Quem está certo aqui, afinal de contas? Vai morrer ou não vai morrer? Né? Que mais? Nesse poema, aqui nessa história, na verdade, você tem o Criador, né, o pai do homem e da mulher, de Adão e de Eva, que coloca lá um fruto bem no meio da árvore do jardim, como se fosse uma armadilha. Não sei quem é pai aqui, ia falar, menino, não coma esse doce que eu vou deixar aqui bem no meio da sala o dia todo aqui, mas se você comer esse doce, você vai ver só. Quem deixa uma armadilha para o filho? Que amor é esse, né? Bem no meio, né? Bem perto dos filhos. E por fim, no centro, no miolo dessa história, né? Essa é uma das estratégias, certas histórias judaicas, lá, se você procura o centro dela, você pode encontrar uma lição ou algo que lhe provoca, né? Aqui, algo que é uma pista que pode levar a lições que estão aí escondidas. E bem no meio dessa história tem a questão do nu. Eles perceberam que estavam nus, tem a nudez. Bem no meio. Aliás, parece uma fixação, né? Eles descobriram que estavam nus. Eles abriram os olhos, tanta coisa a perceber, eles perceberam justamente que estavam nus, peladões. Estavam pelados desde o início da criação, ali que eles perceberam. Quando eles ouvem Deus andando na brisa do dia, eles se escondem. E Deus pergunta, por que vocês se esconderam? Tanta coisa para falar, que tinham comido fruto e tal. Não, a gente se escondeu porque a gente estava nu. E aí eles estavam nus e resolveram fazer roupa com folhas de figueira, que não é o melhor material, né, para se fazer roupa, mas eles não tinham muita experiência com roupa. Deve ser dito isso a favor deles, né? Eles estavam começando, todo mundo começando comete alguns erros primários assim. Então, tinha essa fixação com a nudez. Olha só, eles ficam aí pensando e girando em cima disso, a nudez como algo desajeitado, né, algo vergonhoso. Essa história ela tem um elemento que você só percebe no hebraico e de preferência no hebraico oral. No hebraico oral. Porque diz que a nudez, nu em hebraico é como aron. Nudez é como eron. Então eles perceberam que estavam aron, estavam nus, né? Eron é a nudez. E o astuto, né, a serpente era mais astuta dos animais. Então a serpente era mais astuta, é erum. Então a serpente era mais erum de todos os animais. Então astuto, erum. Nu, arom. Nudez, erom. Falando oralmente, fica tudo muito misturado, é meio imperceptível, né? Em português é covardia até, né? Nada tem a ver com nada, né? Astuto com nudez não tem nada a ver. Mas quando a história foi criada, era para ver uma proximidade da astúcia da serpente com a nudez, né? Pelo menos uma proximidade fonética aí estabelecida. É como a serpente era mais pelada dos animais. Hã? Pelada? Não, astuta, eu disse astuto dos animais, porque a forma de falar podia confundir as pessoas que estavam ali ouvindo, né? E se você prestar atenção na serpente astuta, né? Essa serpente ela é curiosamente parecida com uma pessoa, não é? A serpente ela fala, a serpente ela articula, ela argumenta, ela se relaciona com Eva, ela sabe que Eva podia ter vontade e tal, então ela tem uma relação ali, ela sente o que Eva quer. E mais, a maldição da serpente seria que ela ia se arrastar. Então, antes da maldição, ela não se arrastava, talvez andasse. Então, você pensa numa serpente que anda, fala, argumenta e se relaciona. É uma serpente humana, né? É uma serpente basicamente humana. Agora, o verso diz claramente que a serpente era mais astuta dos animais. A serpente era um animal estranhamente humano. Então, pensando nisso, qual era a tentação real que a serpente estava
trazendo para Eva. A serpente estava trazendo para Eva. Primeiro, ela coloca assim, ela chega e fala, logo no primeiro verso do capítulo 3, foi isso mesmo que Deus disse, não comam nenhum dos frutos da árvore do jardim? Quer dizer, Deus disse isso mesmo? Por que ele diria isso? Ele criou um jardim tão perfeito, tão saboroso, tão completo. Por que ele ia criar esse jardim tão completo, tão cheio de delícias, se não fosse para vocês desfrutarem plenamente do jardim? Deus não teria colocado vocês nesse jardim maravilhoso. Tá bom que ele tem seus problemas, tal, né? Eu sei que ele tem seus problemas, tá bom? Parece que não tem, mas eu conheço, ele tem. Por que ele teria criado esse negócio aqui e colocado essa árvore, esse fruto maravilhoso bem no meio? Ele disse isso mesmo, não comam. Né? E aí, voltando ao que ele fez com Adão, lembra? Ele criou Adão e falou, não é bom que o homem fique só. Então, homem, não é bom que você fique só. Vai lá dar nome para os animais. É um negócio estranho para se falar para alguém. Não é bom que você fique só, vai trabalhar então. Deus está querendo fazer um ponto com o homem. Né? O homem ali só via animais, só conhecia os animais. Talvez ele se sentisse mais um dos animais. Então ele passa por todos os animais e fala, não, você não é como eles. Eu vou fazer um que lhe ajude, lhe complete, lhe corresponda, lhe estique, lhe incentive, lhe oponha. Né? Vou fazer um aqui para isso. Ah, esse sim é como eu, exato. E esse é como você, não os outros. Os outros são os animais, são outra espécie. Tá? A gente está aqui formando a humanidade. Ele precisava ensinar isso para o homem. E ali Deus já havia, era Deus El Shaddai. Né? Você já ouviu essa palavra? E a gente nem sabe se pronunciar El Shaddai, porque só tinham as consoantes, né? Lá no hebraico. Mas as consoantes de El Shaddai, que é traduzido como Todo-Poderoso, na verdade é outra tradução meio simplista. Boa parte dos rabinos, né, vê as consoantes de El Shaddai como o Deus que sabe quando parar, o Deus que sabe quando é o bastante. Né? Eles entendem que essa é a melhor tradução de El Shaddai. Porque o Deus que criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Já estava bom? Estava bom. Você pode até pensar, mas a tangerina podia vir sem caroço. Mas não, tá bom assim. Deus criou o mundo para ser sustentável, para se renovar, a vida para se multiplicar. E já estava bom e ele pôde descansar. Então, um homem criado à imagem de Deus é um homem que sabe quando está bom, quando é o suficiente. Quando ele cria o sábado, ele fala, olha, você fez seu trabalho em 6 dias, já está bom, é o suficiente, pode descansar. Ele cria o jardim com todas as frutas, árvores, diz lá em Gênesis 2:9, a gente não leu aqui, mas diz assim, árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Ele criou o jardim assim, com árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Fala, olha, agora essa aqui do bem e do mal, você não coma, tá bom? Não coma dessa árvore. Por quê? O resto já é o suficiente. Você precisa também aprender quando parar. Eu já te dei mais do que o suficiente, te dei com abundância, te dei muita coisa. Só que tem um limite, onde você vai aprender quando parar, tá bom? E qual é o argumento da serpente? Ela fala, é verdade que Deus disse isso? Não é? E Eva fala, não, Deus falou que a gente pode comer de qualquer árvore, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, nem toquem nela, naquela árvore. E Deus nem tinha falado isso, nem toquem nela. Então vamos discutir aí quem inventou isso, foi Eva, se foi Adão que falou para ela, se era para falar não toquem, não importa aqui para esse ponto, aqui que estamos fazendo. Então, Eva fala, mas aí ela fala, claro, a serpente fala, claro que não morrerão, Deus está preocupado que você vai se tornar como um de nós, vai ser igual a ele, você vai ter conhecimento, então essa que é a questão. Ele está preocupado com isso, mas não tem nada a ver esse negócio de morrer. E aí Eva,
ela olha para a árvore, que parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos. Isso é verso 3:6, né? Coloca aí o verso 3:6. Agradável ao paladar e atraente aos olhos. E no verso 2:9, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Mesma coisa, né? Parecido. Só que aí no verso 3:6 ele fala, além disso, era desejável para ela se obter conhecimento. Isso não estava aí antes. Isso foi Eva em cima do papo com a serpente. Era agradável ao paladar e atraente aos olhos. Sempre foi agradável ao paladar e atraente aos olhos. Mas agora, depois do papo, era desejável para ela obter conhecimento. E o desejo entra no jogo. É claro que o desejo em si não é algo mau, né? A gente tem fome, tem desejo de comer. E é normal ter o desejo de comer. Né? É bom ter. Você fica com a bexiga cheia, fica com um desejo de ir ao banheiro. Que bom, temos desejos, eles nos guiam. A gente pode dar vazão a vários desejos que temos, vários. Mas não todos. E Eva dava vazão a todos os desejos. A todos não, né? Mas a maior parte dos desejos dele com as árvores agradáveis aos paladar, boa para o alimento. Mas tinha uma ali que ela não podia comer. Mas agora, depois do papo com a serpente, ela tem um desejo que não é obediente a Deus. Mas ela olha e ela vê, é desejável se obter conhecimento. E ela vai lá e come do fruto e dá para Adão. E ela dá vazão a esse desejo que não era um desejo dentro aí do esperado, da vontade de Deus. Deus estava tentando ensinar algo para eles. Deus estava tentando diferenciá-los. Vocês, olha a volta, são animais para todos os lados. Assim, vocês não são animais. Como é que ele ia ensinar isso? Chamou Adão, falou, Adão, está assistindo sozinho? Não é bom que você se sinta sozinho. Vai dar nome para os animais. Ele passa por todos, não acha nenhum, cria alguém como ele. Tá vendo? Você não é como os animais. Depois, coloca a árvore do bem e do mal e fala, olha, não coma desse fruto. Pode comer de todos os outros. Adão podia achar o fruto bonito, agradável, mas não coma. Agora, um animal, sempre que ele tem vontade de comer algo, ele vai comer. Você imagina, você pega lá um lobo e coloca contrafilé, patinha, alcatra, chão de dentro ali do lado dele, vários pedacinhos e um pedaço ali de cupim e fala, ó, não coma esse pedaço de cupim. Ele vai comer tudo. Né? Um animal é assim, ele tem um desejo, ele tem um impulso, ele tem um instinto, ele vai dar vazão a esse instinto. Ele está com fome, vai comer. Ele está com raiva, vai brigar. Ele quer guardar a fêmea só para ele, vai brigar com os outros machos. Ele está de olho na fêmea do outro lá, no mundo animal dos leões, sei lá, ele vai brigar por supremacia com o leão. Ele está no cio, vai copular. Ele não vai ficar, não vou copular hoje. Não vai pensar nisso. Né? O animal, ele tem o instinto, ele dá vazão. E o homem ali estava no meio de só animais que viviam desse jeito. E Deus fala, olha, essa fruta aqui, talvez você tenha vontade de comer, mas aqui é o limite. Tá? Você não é como os demais, você não é como o animal. Está tentando ensinar isso àqueles jovens humanos. Você não é como eles. Então, e eles vão bem até por um tempo, até que a serpente bate esse papo. Deus está convidando Adão e Eva, né, o homem e mulher, a confiar nele. Aqui ele já proveu o que é suficiente. Fala, confia em mim, vocês têm tudo. Vocês têm tudo. Não precisa colocar um limite aqui, resistir a esse desejo. E qual é o argumento da serpente? Claro que não, você é só um animal. Você é como nós. Sei lá, tá com vontade, tá aí. Olha só que lindo esse fruto, vai lá. Vai te fazer bem, você vai ficar forte, bom para a saúde, você vai ter conhecimento, bem do mal e tal. Que beleza. Bora? Então, é uma característica que Deus tem. Ele sabe quando parar. Criando o homem à sua imagem e semelhança, ele está ensinando, ele quer ensinar o homem também saber quando parar. É o Shaddai, o Deus que sabe quando parar, quando dizer basta.
Essa é a narrativa de Deus, né? De que o homem fala assim, não, você não vai ser guiado pelos seus desejos. Não é isso. A gente é guiado por vários desejos. A gente tem fome, a gente come e tal. E faz parte, Deus nos deu os desejos. Faz parte. Mas há um ponto em que a gente aprende a parar. Há um ponto. Você é amado, você foi criado assim. Você foi criado nu. E eu sempre amei você nu. Você tem tudo o que você precisa. E é tão legal, né? Brilhante quando ele fala, quem disse que vocês estavam nus? Vocês sempre tiveram nus. Vocês foram criados assim. Isso nunca foi problema para vocês. Por que vocês estão envergonhados com a forma pela qual eu os criei? Por quê? Quem vocês estão ouvindo? Quem disse isso para vocês? Eu criei vocês nus e falei que vocês estavam bom. Que foi bom. Falei que ficou bom. Quem disse para vocês que agora vocês estão nus e não está bom mais? Né? E a gente se envergonha de tantas coisas, né, de como Deus nos criou. Deus nos criou assim, alto, baixo, verde, azul, branco, preto. Deus nos criou e eu fico com minhoca na cabeça. Deus nos criou nus. Não é perfeito. Olha, aqui parece um Noel Rosa, isso aqui, ó. Faltou queixo aqui. Deus nos criou desse jeito. Parece que tá branco demais e tal. Mas eu vou sofrer bullying. Sim. Você tem o suficiente. Você é amado. Você foi criado assim. Quem te disse que você estava nu e que você precisa se esconder? E a gente é tão tosco, né? Adão é tão tosco que ele vai e resolve fazer roupa com folha de figueira. E olha que interessante. Deus vê os dois lá, envergonhados, escondidos, ganharam grande conhecimento do bem e do mal. O que ajudou isso a eles, né? Agora estavam com vergonha, estavam escondidos, estavam se vestindo, tentando se vestir com folha de figueira. Ele vai ficar caindo, coçando. Então Deus chega até eles e veja, ele não diz para eles, Adão, Eva, deixa de bobagem. Eu criei vocês nus. Deixa de bobagem. Vai ser frescura. Isso é frescura. Olha bem no meu olho aqui. Isso é frescura. Vocês sempre tiveram nus. Que besteira. Parece igual quando a gente entra na adolescência, né? Fica cansado com os braços compridos assim. Mas eu fico com vergonha. Mas vocês sempre foi assim. Deus não faz isso. Não olha para eles e fala, deixa de frescura. Mas estaria certo. Estaria, mas Deus não é assim. Ele dá direito à frescura, né? Então, ele olha para eles e fala, então, tá bom, vem cá, vem cá. Me dá essas folhas de figueira aí, porque vai demorar alguns milhares de anos antes que fibras vegetais possam fazer roupas, tá bom? Ainda não existe roupa vegana, isso não foi inventado, tá? Por enquanto é o seguinte, eu vou pegar uns bichos mortos ali, vou tirar o couro deles e aí vocês vão se vestir com pele de animais, tá bom? É mais confortável, mais macio, mais quentinho, vocês vão se sentir bem melhor. E aí pega lá, despacha as folhas de figueira, veste ele com pele de animais. Deus encontra Adão e Eva na vergonha deles. A gente tem vergonha por muita coisa que outros consideram besteira. Deus fala, tudo bem, toma aqui suas peles de animais. Porque esse é um Deus misericordioso, né? Ele, muita coisa que a gente passa, ele deve considerar sei lá o que. Ele fala, não, tá bom. Ele vai até e nos ajuda na nossa fraqueza. Né? E nessa lição que ele está tentando ensinar para os homens, e ele vai continuar tentando ensinar para os homens isso, ao longo de toda a narrativa dele, de que ele não é como os animais. Lembra de um dos frutos do Espírito, o domínio próprio? Talvez um dos frutos que mantém mais correlação, né, com a natureza de Deus. Tem domínio próprio, paz, domínio próprio. Ele está tentando ensinar o homem desde o começo. É que o homem, sabendo seus limites, sabendo quando está bom, sabendo quando parar, possa desfrutar dessa sintonia com ele. Porque ele já deu o que a gente precisa. Ele já deu aquilo que é suficiente. E toda a dificuldade que o povo judeu tem e que nós temos
grande parte da dificuldade que nós temos está em controlar nossos desejos e está em saber quando parar, né? A gente trabalha, não prioriza, não cria espaço para ele, saber quando parar e abrir espaço para ele e viver essa sintonia com ele. Primeiras lições que Deus deu, o homem até hoje está tentando ensinar isso para nós. Então, a gente possa aprender quando parar e está na hora de eu parar aqui. Muito obrigado, Daniel, pela pregação de hoje. Olá, igreja, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado também, Igreja em Casa da Asa Sul, que nos trouxe aqui a ceia, também as boas notícias. Boa não! Ótima notícia! Estamos desenvolvendo um podcast que se chama Propostas e Respostas de Deus. E começando lá do princípio, da onde eu não entendia nada, não fazia ideia. Agora eu tô quase um mestre da lei, descobrindo que Deus propõe aos que andam junto dele e responde a cada evento. Em breve disponibilizaremos o link do nosso podcast. Um beijo, bom domingo! Que demais saber que vocês estão fazendo um podcast. Olha como a gente tá chique. Muito bacana mesmo, pessoal. Muito obrigado. Irmãos, estou aqui para trazer alguns avisos e hoje estamos recheados de avisos. Então eu quero te animar a anotar tudo para você não perder nada, ok? Chegamos então à nossa fase final aqui, terminando a nossa primeira etapa do planejamento estratégico desse ano. Então nessa primeira etapa nós fizemos formulários, nós tivemos a jornada dos 21 dias, que inclusive se encerra hoje. Esperamos que você tenha se encorajado com as devocionais e com os pensamentos espirituais que essa jornada trouxe na sua vida, na minha. Para mim foi muito edificante. A gente também teve a nossa série de aulas, Nossa Casa. Tivemos alguns encontros, as nossas igrejas em casa, falando sobre a visão da nossa igreja. E os encontros pós-culto também, que temos tido ao longo desse mês de setembro. Então, eu quero muito te animar. Hoje vai ser o nosso último encontro pós-culto para você tirar suas dúvidas, trazer seus pensamentos, a gente poder construir juntos. Eu quero te animar a participar desse momento que temos juntos virtualmente. Então eu queria dizer agora que um pouquinho sobre a segunda fase, a segunda etapa do nosso planejamento estratégico desse ano. Na primeira etapa a gente pensou sobre a essência do ser igreja. E tudo que fomos construir a partir de agora vai ser baseado nessa essência. E hoje estaremos distribuindo um novo formulário diferente do primeiro, onde estaremos ali focando não na igreja como um todo, mas sim na minha atuação, na sua atuação na igreja. É um formulário muito mais pessoal e queremos muito te encorajar a responder olhando para si, não olhando apenas para a igreja. Eu tenho certeza que vão ser perguntas que vão ser feitas e respostas que você vai escrever ali, que vai realmente nos ajudar a entender muito mais a nossa ação na igreja e como a gente pode servir cada vez mais o reino de Deus. Então vai estar sendo divulgado hoje esse novo formulário. Teremos também, nessa segunda etapa, o que chamamos de grupos de construção. O que é isso? Nós identificamos 7 áreas, 7 esferas que precisamos ali atuar como igreja para que a gente possa continuar crescendo de maneira saudável e espiritual. Essas 7 áreas são as crianças, os jovens, os universitários e solteiros, a comunicação da nossa igreja, os ministérios de homens e mulheres e como eles se relacionam. Nós demos o nome de grande família para esse grupo de construção, porque queremos que solteiros, casados, os incríveis participem, né, desse grupo. E também temos um grupo chamado de Dinâmica do Culto, que envolve exatamente a questão da liturgia do nosso culto, desde o louvor, a ceia, a pregação, a recepção, a hospitalidade que oferecemos aos nossos amigos e aos membros da nossa igreja. E, por fim, o Ministério da Misericórdia é o 7º grupo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a ajuda aos necessitados e o Projeto Hope. Então, esses grupos de construção,
a gente não vai estar pensando neles ainda sobre a prática. A gente quer definir nesses grupos de construção os propósitos, as metas espirituais que queremos alcançar com cada grupo, baseado na essência do ser igreja que estudamos esse mês. Então, esses grupos são abertos para que você possa participar. São grupos, claro, que a gente quer que sejam grupos menores e mais focados num assunto específico, mas queremos te encorajar se você acha que você consegue contribuir em algumas dessas esferas com ideias, trazendo ali os propósitos, algumas metas espirituais que a gente pode pensar em construir nos próximos 5 anos. Eu quero muito te animar a fazer parte desses grupos de construção. A gente vai estar divulgando no WhatsApp, explicando um pouco melhor sobre esses grupos e falando também os dias e horários que cada grupo vai se reunir ao longo do mês de outubro, e esperamos que você se programe e participe. Ao longo dos últimos dias eu tenho falado com alguns irmãos, falando sobre alguns grupos específicos. Se você foi convidado por mim ao longo desses últimos dias, eu agradeço a sua resposta, a sua consideração, e digo que está aberto. Se você quiser participar de outros grupos de construção ao longo do mês, fique à vontade. Novamente, não estaremos pensando ainda a prática, mas estaremos pensando os propósitos espirituais para cada uma dessas 7 esferas. Ok? Outra coisa também que faremos nessa segunda etapa é uma série de aulas chamada Uma Casa Generosa. E vamos trabalhar o conceito de generosidade. Mas não vou falar muito disso agora não, porque ainda teremos muito tempo para falar disso. Por fim, eu quero dar um último aviso e eu quero muito te animar que no domingo que vem teremos um culto do Brasil com os países de língua portuguesa lá da África. Vai ser um culto Brasil e África, não no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da Igreja de Goiânia, ok? E esse culto vai ser realmente bem legal. Vai ter formas de interação, não apenas no chat ao vivo, mas também pequenas reuniões que vão estar acontecendo após o culto. Então a gente vai poder se relacionar com diferentes irmãos de diferentes lugares do Brasil e também lá de fora, lá da África. Vai ser bem legal. Convide seus amigos, convide seus familiares. E é isso, meus irmãos. Se você vai participar do nosso encontro pós-culto, o link já foi divulgado no WhatsApp. Te espero lá. E para todos os demais, nos vemos dia 4 no canal de Goiânia para o culto Brasil e África. Grande abraço a todos. Tenham todos um ótimo dia.